Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 38. Você sabe identificar uma pessoa com profunda habilidade social? Quem fala mais não necessariamente tem um cérebro social bem treinado. Bem, pessoal, muito bom estar de volta com vocês hoje, nesse episódio número 38. E hoje eu gostaria de falar sobre o que é ter realmente, genuinamente, uma alta habilidade social. Tá? Ou seja, ter um cérebro social bem desenvolvido, bem treinado, saber se conectar com as pessoas de uma forma completa, adequada, com qualidade. Você sabe aquela médica que se conecta com a criança rapidamente, com a mãe, e cuida dos pacientes com carinho e sabe lidar com a criança de uma forma rápida e precisa e eficiente? Ou se não, ainda aquele professor, né, que se conecta com os alunos bem, conversa, todos os alunos se conectam com ele rápido e confiam nesse professor. Ou ainda a chefe que forma um time, todos entendem o que ela está pensando, ela entende o que todos estão pensando e as pessoas conversam de uma forma aberta, tranquila, num ambiente seguro. Estas três pessoas que conseguem se conectar dessa forma com qualidade em vários ambientes diferentes, com pessoas diferentes, elas têm uma coisa em comum. Elas têm uma habilidade social bem desenvolvida. Elas são mestres em desenvolver o próprio cérebro social. O cérebro social não é um cérebro à parte ou separado ou uma área específica do cérebro, mas sim, o cérebro social é a conexão das diversas partes dentro do cérebro que trabalham juntas em sintonia. E a gente não nasce sabendo isso. A gente desenvolve no decorrer da vida uma habilidade social mais desenvolvida ou não. E a forma como as diversas partes dentro do cérebro trabalham para responder a situações sociais de uma forma apropriada, com qualidade, etc., é algo que deve ser desenvolvido. E não é algo que é desenvolvido em uma única habilidade. Existem várias habilidades diferentes que, quando trabalham bem em conjunto, formam uma pessoa com boa habilidade social. Isso é fundamental. Esta é uma das habilidades destacadas, por exemplo, nos 4 Cs, né, que são Critical Thinking, Collaboration, Communication e Creativity. E comunicação e colaboração estão muito relacionadas com a habilidade social. Então, ter habilidade social, ou seja, desenvolver o cérebro social, é algo fundamental, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional hoje em dia. O que caracteriza um cérebro social bem desenvolvido? Ou seja, o que caracteriza uma pessoa que tem uma habilidade social bem desenvolvida? Bem, é como se essa pessoa tivesse uma equipe dentro do cérebro que trabalha e processa uma avalanche de informações de uma vez, captando as informações que a maioria das pessoas às vezes nem percebe. Ela nota uma expressão rápida no rosto de alguém, o jeito que a pessoa se sente, a energia geral do grupo. Em segundos, esta pessoa entende o que está acontecendo sem ninguém precisar falar nada. Dá para ler o ambiente de uma certa forma. E estas pessoas, elas têm essa capacidade de ler a mente das pessoas, ou seja, teoria da mente. Capacidade de ver a pessoa e entender como ela está se sentindo e pensando. Isso é uma habilidade, não é dom, é uma habilidade que pode ser treinada. Então, esta pessoa com alta habilidade de teoria da mente, ela entende o que os outros estão pensando e sentindo, não só pela linguagem verbal, mas pela linguagem não verbal, pelo contexto da situação, tom de voz. Então, dá para somar todas essas peças de informação, todos esses pedaços de informação e fazer uma
análise do que está acontecendo com aquela pessoa. E isso é teoria da mente. Você construir dentro da sua própria mente um modelo mental de como a outra pessoa que você está interagindo pensa e se sente. E se você tiver um conhecimento profundo a respeito de quem é aquela pessoa, você também consegue prever o que ela vai fazer. Ou seja, se você, por exemplo, assistir um sitcom, Friends ou How I Met Your Mother, algum desses sitcoms, Friends ou Como Eu Conhecia a Sua Mãe, não sei a tradução em português, mas tem vários. E você vai ver que frequentemente um consegue prever o que o outro vai fazer e pensar e falar, porque o conhecimento de um com o outro é muito profundo. E todos têm uma habilidade social, um com o outro, boa. Outro ponto importante é que uma pessoa que tem uma habilidade social profunda consegue decifrar o ambiente, consegue ler a sala. Read the room, ler a sala. E, e ela consegue entender as regras invisíveis que existem em cada local. Por exemplo, num ambiente de trabalho, num ambiente de festa, numa cerimônia, numa solenidade, esta pessoa consegue entender o que está acontecendo e se adaptar àquele local, num churrasco da família, num funeral, num casamento, num, numa situação de trabalho. A pessoa lê a cultura, o ambiente e se adapta àquele momento. Isso é uma coisa muito importante do ponto de vista social para você se sentir incluído, né? É difícil você se sentir incluído no ambiente de trabalho se você não consegue se colocar no contexto certo nas diferentes situações, tá? Por isso, por esse motivo, é que é frequentemente difícil para pessoas de outras culturas se adaptarem a trabalhar em outros países, né? Então, isso é um ponto importante. Toda essa adaptação acontece em tempo real, como se a cabeça tivesse um supercomputador. E tem, né? A cabeça é um supercomputador. E a pessoa está sempre prevendo, interpretando e se adaptando enquanto está controlando as próprias emoções, para se apresentar de uma forma segura, confiante, tranquila. Desenvolver essa habilidade no cérebro é crucial para você se adaptar a situações sociais o tempo todo. Uma das coisas muito importantes, a situação social não tem script, não tem roteiro. A pessoa tem que captar informação e se adaptar àquela situação continuamente, dinamicamente. Então, do ponto de vista cognitivo, uma interação social de alta qualidade cansa, porque você precisa estar atento, você precisa estar presente. E o cérebro vai processar um grande volume de informações para poder se adaptar àquela situação social. Quais são os sinais, quais são os sintomas, né? Mania de médico, né? Então, quais são os sinais e sintomas de uma conexão falha, né? Bem, quando a pessoa não tem uma habilidade social, frequentemente a pessoa não consegue participar da conversa de uma forma genuína. Não há uma conexão autêntica, genuína, de qualidade. E frequentemente a conversa vira um monólogo, uma pessoa monopoliza a conversa, falando apenas de si mesma e das próprias histórias, e a conversa meio que se torna um show de um artista só, onde a outra pessoa é basicamente plateia, audiência. Isso é muito comum. Outro ponto importante que sinaliza uma baixa habilidade social é que a pessoa não tem uma antena social bem treinada, bem desenvolvida. Ela não capta sinais mais sutis.
A pessoa pode até ser um pouco charmosa, elegante na forma como fala, mas, por exemplo, às vezes não percebe uma piada inapropriada, não consegue perceber o desconforto ou o cansaço das outras pessoas, e porque esta pessoa frequentemente está atenta à própria performance e não ao que os outros estão pensando e sentindo. E isso é fundamental. Uma boa habilidade social reconhece a outra pessoa. Isso significa que a pessoa que tem baixa habilidade social frequentemente também tem uma baixa empatia. A pessoa até finge que se importa, mas no fundo o seu foco é sempre em si mesmo. Por exemplo, quando você conta um problema, ela te corta para falar de si mesmo, ou muda de assunto, ou tenta diminuir o tamanho do seu problema. Então, ter uma conversa desconfortável com uma pessoa com baixa habilidade social é muito difícil. A conversa não vai se aprofundar. Então, para você conversar com alguém de algo difícil, essa pessoa tem que ter uma habilidade social moderada a alta, principalmente se houver intimidade entre essas duas pessoas. Tá, então a falta de habilidade social se mostra em atitudes como uma interrupção constante, uma invasão do seu espaço. Muitas pessoas que não têm habilidade social também têm uma baixa consciência corporal. Então são pessoas que às vezes ficam muito próximas, se movimentam de uma forma que invadem o teu espaço, trombam com você, desajeitadas no local, entendeu? E isso não é uma característica intrínseca da pessoa, só reflete uma baixa habilidade de consciência corporal, que pode ser melhorada e treinada. Um ponto importante de entender em relação à habilidade social é a diferença entre o extrovertido e o introvertido, né? O introvertido pode ter alta habilidade social e ainda assim ser introvertido. São duas coisas diferentes, tá? A introversão ou extroversão é uma característica da personalidade, que tem fatores genéticos e culturais, enquanto que a capacidade de se conectar com as outras pessoas e a habilidade social é uma habilidade que pode ser desenvolvida em qualquer ser humano, independente de ser introvertido ou extrovertido. É lógico que as pessoas extrovertidas tendem a ter uma facilidade maior para desenvolver a habilidade social, mas não necessariamente em todos os casos. A verdadeira habilidade social não tem a ver com a sua personalidade. A diferença não é ser introvertido ou extrovertido, é estar na qualidade da conexão. O extrovertido sem habilidade social, ele se energiza com as pessoas e adora ser o centro das atenções. O problema é que sem a habilidade, ele não tem filtro. Esta pessoa não tem filtro. Então ela fala sem parar, faz perguntas muito raramente, não escuta as respostas. Então, é uma pessoa que muito frequentemente conhece um monte de gente, mas tem muito poucos amigos de verdade em que ela se abre e a intimidade é mais profunda. E o introvertido, sem habilidade social, ele tende a ser uma pessoa que é reconhecida como meio esquisito, weird, né? E como o introvertido precisa recarregar as energias ficando sozinho, com um pouco de silêncio e paz, o introvertido tende a gostar, a preferir conversas mais íntimas em um menor número de pessoas, etc. E se a pessoa for muito introvertida e tiver muito baixa habilidade social, ela pode ruminar cada conversa, ficar se autocriticando em relação a como ela interagiu socialmente, o que pode aumentar ainda mais o medo de uma interação social. Então, cria um certo círculo vicioso de isolamento. Eu não interajo socialmente porque eu tenho medo porque eu não interajo socialmente, o que não me permite desenvolver a habilidade para interagir de uma forma mais positiva e não ter medo. Então, existe um certo círculo vicioso de isolamento no introvertido com baixa habilidade social. Mas afinal, o que é uma boa habilidade social?
Uma pessoa com habilidade social de verdade tem a capacidade de entender o mundo ao seu redor e, ao mesmo tempo, entender o próprio mundo interior. O resultado são interações que fazem bem a todos. Primeiro ponto, atenção. A pessoa com habilidade social, ela tem a atenção focada. A principal ferramenta do cérebro é a atenção. E estar totalmente presente em uma conversa, sem distrações, permite que você capte os sinais sutis. A falta de atenção manda uma mensagem silenciosa para a outra pessoa que diz: você não é importante para mim. Hoje, muitas pessoas estão fisicamente presentes, mas mentalmente a quilômetros de distância. E isso não é necessariamente por maldade. Isso pode ser somente devido à falta de habilidade de prestar atenção, de manter a atenção. A atenção é uma habilidade que pode ser treinada, top-down attention, né? Atenção voluntária, que você decide que vai prestar atenção em alguma coisa e consegue manter a atenção naquela coisa, é uma habilidade que pode ser treinada. E a vida moderna é um curso intensivo de desatenção e busca treinar a sua desatenção. Então é importante entender que a forma como a gente vive hoje com mídia social e essa agitação maluca diminui muito a nossa capacidade de prestar atenção e isso diminui muito a qualidade da nossa habilidade social. Outro ponto importante na questão da habilidade social é pensar criticamente. Parece estranho, mas ser um bom pensador crítico te torna uma pessoa socialmente melhor. Por quê? Porque o pensamento crítico te dá ferramentas para ir além dos sentimentos e julgamentos rápidos. Sabe aqueles vieses e conclusões impulsivas que todo mundo tende a fazer numa interação social? O pensador crítico consegue segurar este impulso, esta heurística, e fazer um julgamento mais apropriado para a situação, baseado em evidências mais sólidas. Então, o pensador crítico filtra ruídos. O pensamento crítico te ajuda a não cair na armadilha de julgar as pessoas pela primeira impressão, como achar que alguém é preguiçoso sem considerar que ela pode estar passando por um momento difícil. Essa habilidade te leva além dos julgamentos emocionais, ela permite você analisar a situação de uma forma mais justa, ouvir opiniões diferentes e encontrar soluções colaborativas ao invés de gerar conflitos. Então vamos dar um exemplo aqui, vai. Você tem uma chefe que sabe pensar criticamente, e ela escuta uma pessoa reclamar de uma situação dentro do trabalho. O que ela faz? Ela escuta a perspectiva de uma pessoa, ela escuta a perspectiva de outra pessoa, ela chama todo mundo para conversar, ela faz várias perguntas antes de concluir o que está acontecendo. Agora, uma pessoa sem pensamento crítico, o primeiro que chegar para conversar com ela vai ser influenciada fortemente por essa perspectiva, vai ter uma resposta impulsiva e vai agir sem coletar os dados de uma forma mais sistemática. Então, a diferença da habilidade social de uma pessoa que pensa criticamente e de uma pessoa que não sabe pensar criticamente e permite à mente pular em conclusões e permite à mente aceitar e tolerar vieses cognitivos sem colocar esses vieses sem fazer um contraponto contra esses vieses, ou seja, sem segurar o julgamento. O ponto mais importante aqui é você ter a habilidade de não concluir, não decidir, não agir antes de entender. E isso requer um controle cognitivo, e isso é uma característica do bom pensador crítico. Lembre-se que um dos principais vieses humanos é o preconceito contra as pessoas diferentes do nosso grupo. Este viés foi protetor durante a evolução humana para evitar riscos com grupos ou
de outras vilas ou de outras culturas. Porém, para os dias de hoje, este é um viés completamente inadequado e o pensamento crítico é uma das ferramentas mais poderosas para reduzir o preconceito contra grupos externos, pois contraria diretamente os processos automáticos e tendenciosos que criam e sustentam o preconceito. O preconceito acontece quando o teu cérebro está operando de uma forma automática. Na hora que você para, segura o julgamento, não pula em conclusões, espera para julgar, o preconceito está sendo checado. O viés contra outra pessoa está sendo checado. E isso é fundamental numa habilidade social profunda. Lembre-se, nossos cérebros foram programados para usar atalhos e fazer os julgamentos categóricos, heurísticas, para que o cérebro não gaste muita energia. O cérebro é muito caro do ponto de vista energético. 2% do peso, mais de 20% do consumo energético. Então, é muito caro a quantidade de energia que o cérebro gasta para estar ativo. Então, quanto mais você tiver atalhos, heurísticas e processos automáticos, menor o consumo de energia. Isso é um fator protetivo durante a evolução humana, mas que hoje permite um número grande de vieses cognitivos e o pensador crítico obriga o nosso cérebro a desacelerar, questionar, analisar antes de julgar, decidir e agir. Hold judgment, ou seja, espere para concluir, espere para julgar. E isso vai permitir você analisar a situação de uma forma mais objetiva. Isso também ajuda na solução de conflitos. Em vez de brigar porque você agiu de uma forma impulsiva, a pessoa que pensa criticamente para e busca entender os motivos reais por trás do conflito. Uma pessoa que sabe pensar criticamente busca entender os motivos reais por trás de um conflito. Ela busca uma solução que seja boa para todas as pessoas e não para si próprio somente. É a diferença entre simplesmente sentir empatia e realmente entender a situação do outro. Esse é um ponto importante, tá? Uma coisa é você ver alguém chorando, sofrendo, com dor, ansiosa, e você sentir aquela emoção, portanto, você tem empatia por aquela pessoa. Muita gente sente empatia por outros. Isso é comum. Agora, você parar e ouvir aquela pessoa, entender o que ela está sentindo, sem julgar, sem pular em conclusões e poder ajudar aquela pessoa, aí você está falando de uma conexão, de uma habilidade social profunda. Então, entender a pessoa é a habilidade social. Empatia é algo que pode acontecer automaticamente, não precisa tanta habilidade assim. Então, é importante entender a diferença entre alguém que tem empatia e tem habilidade social profunda, portanto, pode construir em cima daquela empatia um entendimento cognitivo, um entendimento lógico, mais sistemático do problema que está acontecendo e potencialmente ajudar aquela pessoa a colaborar e formar uma conexão mais profunda. Outro ponto que eu gostaria de destacar na habilidade social é a autoconsciência. Uma pessoa que não se conhece, o que é se conhecer? É fácil falar autoconsciência, mas o que é autoconsciência? Você sabe quem você é do ponto de vista de personalidade. Você sabe quem você é do ponto de vista dos seus valores. Você reconhece as suas próprias emoções. Você sabe a sua própria história. E você entende a pessoa que está na tua frente e entende as diferenças de perspectivas entre estas duas pessoas. Isso é muito importante. Duas pessoas com habilidade social profunda
podem ser muito diferentes do ponto de vista de personalidade. Por exemplo, uma pessoa pode ser introvertida, a outra extrovertida, uma pessoa pode ser conservadora, a outra liberal, uma pessoa pode ser universalista, ou seja, estar extremamente preocupada com o meio ambiente, a outra pode ser uma pessoa mais hedonista, está muito preocupada em tomar um vinho bom e comer um queijo maravilhoso num restaurante chique. Então, os valores podem ser diferentes, a personalidade pode ser diferente, as características de cada uma das pessoas interagindo socialmente podem ser muito diferentes. Porém, se ambas essas pessoas têm habilidade social muito desenvolvidas, elas podem ser grandes amigos, amigas, ou até ter um relacionamento romântico, ou serem membros da família e serem muito próximos, apesar de serem totalmente diferentes. Então, essa autoconsciência de quem você é e a aceitação de alguém que é diferente de você permite você construir uma rede social mais diversificada. E essa habilidade de entender quem você é e entender que pessoas são diferentes, existe diversidade, é algo que o pensamento crítico pode te ajudar, mas que a autoconsciência é fundamental. E o pensamento crítico é uma coisa, a autoconsciência é outra coisa. E é importante ter os dois para você ter uma habilidade social profunda. E por último, eu acho que a gente pode mencionar a questão da teoria da mente e dos sinais sociais. Essas habilidades combinadas são a sua capacidade de ler a mente dos outros, né? Assim, entre aspas, né? Você entende não apenas as palavras, mas as intenções, as emoções por trás das palavras, do tom de voz, dos gestos, da forma como a pessoa se expressa. Tudo passa informação para você. E essa capacidade de capturar estas informações e construir dentro da nossa própria mente um modelo mental de como a outra pessoa pensa, sente e potencialmente irá se comportar, ou seja, predizer o comportamento dessa pessoa, isso caracteriza a teoria da mente, que é uma habilidade que é desenvolvida entre 5 e 10 anos de idade, mas é continuamente desenvolvida no decorrer da vida, tá? Então, para concluir, o objetivo de uma pessoa socialmente habilidosa não é se destacar, ser o centro das atenções, mas sim conectar, entender, contribuir. A qualidade daquela conexão é fundamental e essa conexão não vai acontecer sem habilidade social. Uma pessoa muito habilidosa socialmente consegue construir uma conexão social profunda com uma pessoa que tem uma habilidade social mais frágil, menor. Agora, é muito difícil duas pessoas sem habilidade social se conectarem. Ser talentoso com as pessoas não é uma habilidade inata. Na verdade, é um conjunto de competências que, quando em sintonia, nos transformam em mestres da interação social. Para se tornar uma pessoa socialmente capaz, você precisa de um cérebro social bem afiado. Isso significa dominar alguns pontos essenciais, principalmente a atenção, o pensamento crítico, a comunicação, a teoria da mente, a consciência corporal e a autoconsciência. A habilidade social cria um círculo virtuoso. Ao se conectar de forma autêntica, você enriquece a sua vida social, o que, por sua vez, aprimora ainda mais as suas habilidades, criando um caminho de desenvolvimento contínuo, abrindo o caminho para um florescimento humano e o sucesso profissional. Quando você se conecta socialmente com alta qualidade, você aprende a pensar criticamente melhor. Você desenvolve a sua teoria da mente. Você desenvolve a sua autoconsciência. Você treina a sua atenção. E, ao mesmo tempo, melhorando estas habilidades, você se conecta melhor socialmente. Então, você cria um círculo virtuoso, onde você desenvolve as habilidades sociais, por isso se conecta bem, e aí você se conecta bem, portanto, desenvolve as habilidades sociais. Isso é fundamental para o crescimento contínuo.
Por favor, me envie sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que esse é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @call_de-conexão-sapiens, e por favor espalhe essa notícia, Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Nas últimas semanas eu estou utilizando a inteligência artificial como assistente administrativa e também para identificar referências, etc. Cada vez que eu uso alguma referência ou alguma informação, eu checo novamente para ter certeza que aquilo está correto e eu olho a referência original. Ou seja, este texto foi parcialmente criado com inteligência artificial, mas cuidadosamente revisado pela inteligência natural desse ser que vos fala. Um grande abraço a todos, até a próxima.